Aliança 11 de março de 2014. Senhor Presidente, estamos através do presente encaminhando para essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei 2 de 2014 de autoria do Executivo para ser apreciado por Vossa Excelência e demais pares, sendo o que nos oferece para o momento. Externamos votos de estima e consideração atenciosamente. Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito. Ao excelentíssimo senhor Sisto Lourenço de Freitas, vereador e presidente da Câmara Municipal da Aliança, nesta. Projeto de Lei 2 de 2014, emenda, altera a 1572/2013, que trata do reajuste da remuneração dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. O prefeito do município da Aliança, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, artigo 48 e 69, inciso 4, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente lei. Artigo 1º. A Lei 1572 de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A remuneração dos agentes comunitários de saúde passa a ser de R$ 1.014 por agente comunitário de saúde, conforme disposto na portaria 314 de 28 de fevereiro de 2014, expedida pelo Ministério da Saúde, publicada em 5 de 3 de 2014, seção 1, página 44, tendo efeitos financeiros retroativos a partir de janeiro de 2014. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Aliança, 10 de março de 2014. Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito do município da Aliança. Justificativa. O projeto de lei em questão visa atender com melhor qualidade a todos os profissionais agentes comunitários de saúde deste município, que prestam toda a assistência às famílias necessitadas e carentes pelo programa instituído pelo Ministério da Saúde através da portaria 314 de 28 de fevereiro de 2014, publicado em 5 de 3 de 2014 do Governo Federal. Aliança, 11 de março de 2014, Cláudio Fernando Guedes Bezerra, prefeito do município da Aliança. Projeto de resolução número 1 de 2014 dispõe sobre a alteração do regimento interno e da outras providências. O vereador Sisto Lourenço de Freitas Neto, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno, submete à apreciação dos vereadores desta Casa o presente projeto de lei e resolução. Artigo 1º. Altera o artigo 192 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. Disposições iniciais. Artigo 192. As contas do Poder Executivo serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o regimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Parágrafo 1º. O processo de julgamento obedecerá ao princípio da legalidade, motivação, razoabilidade, celeridade processual, publicidade e da moralidade administrativa. Parágrafo 2º. Compete à presidência da Câmara de Vereadores a abertura do processo de julgamento, designando o relator, notificando os interessados para que, querendo, exerçam seu direito de defesa no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 3º. O presidente deverá disponibilizar toda a assessoria jurídica e contábil da Câmara para auxiliar o relator e os presidentes das comissões parlamentares.
Parágrafo 4º. Caberá ao relator do processo de julgamento a responsabilidade por toda a instrução processual e cumprimento de todos os prazos previstos. Parágrafo 5º. Recebido o processo, o relator deverá notificar os interessados para que, querendo, exerçam seu direito de defesa no prazo máximo de 30 dias. 1. A primeira notificação deverá ser pessoal ao interessado para fazer defesa escrita em fase do conteúdo do parecer prévio e passar a acompanhar os demais termos do processo independente de nova notificação. Em caso de ocultação do interessado, a segunda notificação poderá ser por edital em diário oficial e jornal de grande circulação. 3. Em caso de falecimento do interessado antes da instauração do julgamento das contas, realizar-se-á uma convocação pública para que qualquer pessoa que queira defender os atos da gestão do interessado apresente as suas razões de defesa de forma escrita e passe a acompanhar os demais termos do processo. Tal convocação deverá ser feita por edital em diário oficial e jornal de grande circulação. Deve ser dado pleno acesso aos vereadores, às comissões parlamentares e ao defendente. Tal acesso deve ser flanqueado dentro das dependências da Casa Legislativa, podendo ser retirada cópia dos autos. Decorrido o prazo de 30 dias para a defesa, as comissões parlamentares terão 10 dias para apresentar seus pareceres técnicos ao relator. O presidente da comissão deverá notificar o interessado ou o defendente da gestão para que tome ciência de seu parecer prévio. O relator elaborará o seu relatório inicial, apresentando-o aos demais vereadores. O relator solicitará ao presidente da Casa a convocação de sessão para julgamento e dar contas do Poder Executivo. É de responsabilidade do presidente da Câmara marcar a data do julgamento e dar máxima publicidade a esta sessão. O interessado deve ser notificado no mínimo uma semana antes do dia do julgamento para exercer, caso queira, sua defesa oral. Instrução. A atividade de instrução visa a coletar provas, além das já constantes nos autos enviados pelo TCE Pernambuco para a tomada de decisão da Câmara. A instrução processual levará em conta a estrutura e a capacidade operacional da Câmara de Vereadores, em especial seus recursos humanos e materiais disponíveis para atender ao processo de instrução e julgamento. Cabe ao relator indeferir provas e diligências quando forem consideradas ilícitas, independentemente desnecessárias, absurdas ou protelatórias. Diante das provas técnicas dos autos enviados pelo TCE, instância técnica do controle externo, não serão toleradas perícias ou diligências
estritamente técnicas já realizadas pelo TSE de Pernambuco. A defesa do interessado deve arcar com o ônus e os custos de provar o que alega, produzir dentro do prazo de 30 dias todas as provas que pretenda usar. O defendente do interessado poderá trazer às suas custas, no máximo, 2 testemunhas a serem inquiridas dentro do prazo da defesa. Também poderá optar por trazer declarações assinadas por estas pessoas na impossibilidade da ouvida. Votação e motivação. A votação referente ao julgamento das contas do Executivo deverá ser realizada em sessão pública com voto nominal aberto. O relator, iniciando os trabalhos, deverá ler o parecer prévio apresentado pelo TCE, os pareceres das comissões permanentes, o resumo da defesa do prefeito e seu relatório inicial. Caso seja solicitado, será dado à defesa a oportunidade de se manifestar de forma oral pelo prazo de 20 minutos. O parecer prévio poderá ser utilizado pelos relatos como fundamentação do julgamento, caso não consiga quórum legal para rejeitá-lo. Caso a Casa Legislativa resolver divergir do parecer prévio do TCE, deverá apresentar fundamentação técnica afastando uma a uma as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Caso o parecer prévio do TCE de Pernambuco seja rejeitado por 2/3 dos vereadores, deve ser redigida uma resolução contendo a motivação técnica para a rejeição. Cada vereador será responsável pelo seu voto. Publicidade. O presidente da Câmara deve dar ampla publicidade do julgamento e ao seu resultado. Deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado ou do município e em jornal de grande circulação a data do julgamento e posterior o resultado do julgamento, contendo no mínimo o nome do prefeito julgado, o exercício que se refere ao julgamento e o quórum de votação. Os autos do processo, após decisão final, ficarão disponíveis para qualquer cidadão nas dependências da Câmara, nos termos da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, pelo prazo mínimo de 13 anos contados da deliberação ou até o término de processo judicial no qual a decisão dos vereadores esteja sendo contestada. O presidente da Câmara deverá enviar ao Tribunal de Contas, até 15 dias após o julgamento, cópias dos seguintes documentos: cópias da notificação dos interessados para a defesa, com comprovante de ciência dos mesmos ou cópia da convocação pública realizada, com o comprovante de sua ampla publicidade. Os pareceres das comissões, a ata da sessão de julgamento em plenário, a resolução final, prova de publicidade em diário oficial da convocação da sessão plenária, na ata de plenário e da resolução final, cópia de ofício protocolado na circunscrição eleitoral respectiva, comunicando o julgamento com cópia da ata de plenários e resolução final.
Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, entrega esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salas das sessões da Câmara Municipal da Aliança, 11 de março de 2014. Cício Freitas, vereador e presidente. Indicação número 10 de 2014. Indico a mesa, depois de ouvido o plenário e respeitadas as formalidades regimentais, que seja sugerido ao excelentíssimo senhor prefeito do município providências urgentes no sentido de que seja construído um cemitério no bairro de Caueiras. Salas das sessões da Câmara Municipal da Aliança, 11 de março de 2014. Solange Galdino, vereadora. Justificativa. A referida matéria se apresenta pelo fato de recebermos constantes apelos e constatar o quanto é difícil para as pessoas que precisam sepultar seus entes queridos e por não existir um cemitério em Caueiras, os mesmos têm que se deslocar para a cidade de Aliança, ficando assim difícil em se tratando da distância do deslocamento das pessoas, não só de Caueiras, mas sim de toda a área vizinha. Salas das sessões da Câmara Municipal da Aliança, 11 de março de 2014, Solange Galdino, vereadora. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 1/2014. Preâmbulo. Trata-se de propositura que dispõe de autorização para abertura de crédito especial no orçamento fiscal do município, relativo ao exercício de 2014 e da outras providências. Análise do projeto. A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a abertura de créditos adicionais, suplementares e exclusiva do senhor prefeito do município da Aliança, uma vez que trata-se de matéria orçamentária. O projeto de lei em exame deve ser apreciado pela Câmara Municipal conforme preconiza o artigo 141, 5º da Lei Orgânica Municipal. A operação de abertura de crédito adicional suplementar está prevista na Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro. A propósito, reza o artigo 41, inciso 1 da Lei Federal. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. O dispositivo legal transcrito confere o devido supedâneo para a realização de abertura de créditos adicionais suplementares para o reforço de dotações do orçamento em curso. J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis comentam sobre a questão definindo créditos suplementares, quando os créditos orçamentários, inclusive os créditos especiais, abertos e aditados ao orçamento. Anual são ou se tornam insuficientes, a legislação autoriza a abertura de créditos suplementares. A Lei 4.320, comentada 25ª edição 1993, imã P 87/88. A doutrina mais abalizada e a legislação pertinente à matéria excepcionam a operação em exame,
não havendo, portanto, qualquer óbice a sua efetivação, desde que observadas as regras específicas inerentes ao procedimentos desta natureza. Prosseguindo em nossa análise, seguem abaixo alguns dispositivos legais também aplicáveis ao caso em tela, se não vejamos. Artigo 43. A abertura dos esqueletos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesas e será precedida de exposição justificativa. Por outro lado, cumpre ressaltar que a Lei Orgânica Municipal, artigo 141, 5º, assim como a Carta Magna, artigo 167, 5º, vedam a abertura de créditos adicionais suplementares sem prévia autorização legislativa, o que, no caso em tela, foi devidamente observado. Conclusão. Por fim, é salutar que o órgão executivo esteja amparado em preceitos fundamentais a fim de reunir recursos suficientes para suprir as necessidades de atendimento médico no nosso município, bem como a capacitação de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, psicológica, física e emocional. Em detalhes, observe-se o artigo 2º do projeto que tela diz textualmente: para atender o disposto no artigo 1º desta lei, servirá como recursos provenientes de transferências do Ministério da Saúde e os previstos nos artigos 40 e 43 da Lei Federal 4.320/64. Por outro lado, o acesso aos nada mais é que uma maneira viável de levar ao profissionalismo pessoas que estão fora de atividades que as dificultem, ou seja, a margem de especialização para suprir as necessidades básicas e até de sobrevivência para tanto, já que dispomos de recursos federais. Resta ao município a contrapartida, apenas o espaço físico e os mobiliários, facilitados pela estrutura em funcionamento do projeto Pernambuco no Batente. Por outro lado, o programa Mais Médicos veio dar melhor condições de atendimento médico aos nossos municípios. Entretanto, contamos com 2 profissionais que percebem o título de bolsa pelo governo federal, o valor de R$10.000, o que isenta o município de onerar a folha de pagamento. Por outro lado, cada profissional ganha uma ajuda de custo, no máximo R$4.000, custeado pelos cofres municipais, que, em negociação num princípio de economicidade, acordou-se pagar apenas R$1.200, lastreado pelo projeto em tela. Diante do exposto e pela relevância que a matéria nos traz, principalmente pelos benefícios que serão promovidos à sociedade aliancense, opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. É o nosso parecer. Salas das Comissões, 10 de março de 2014, Erivaldo Silva, presidente. José Francisco, secretário, e José Salles, membro. Toda a matéria já foi lida, senhor presidente.